Olha aí, como é que você tá, hein? Tudo tranquilo? Como estão as coisas? Tudo bem com você? Vamos lá para nossa conversa de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre esse livro aqui, ó. A única coisa. Não vou falar dele inteiro, mas eu gosto da parte do começo. Ele fala o seguinte, Gary Keller, né? Se você perseguir 2 coelhos de uma vez só, você vai acabar pegando nenhum deles. O que ele tá querendo dizer? Qual que é a sua única coisa? Qual que é o seu único objetivo? Às vezes na vida, a gente se pega em algumas situações, alguns momentos, que a gente coloca lá um monte de objetivo. E aí a gente vai vivendo ali, tem aquela história do equilíbrio também, certo? Ele fala um pouco sobre isso, a gente vai refletir aqui. E ele fala, cara, para você alcançar grandes resultados, para você alcançar realmente uma performance que seja considerável, você tem que focar no que é a sua única coisa. Então qual que é a sua prioridade nesse momento da sua vida? O que você realmente precisa? Você entendendo isso, você vai pegar isso que você precisa e você vai se dedicar única e exclusivamente para isso. Agora vamos trazer um pouco para a nossa realidade, a gente que trabalha de segunda a sexta, você sabe, você já me acompanha aqui, sabe que eu trabalho também, tenho um emprego registrado CLT, faço esse projeto aqui em paralelo. Então vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade, que a gente precisa trabalhar, certo? E a gente não consegue se dedicar para uma única e exclusiva coisa durante um determinado tempo. Qual que seria aqui, então, uma das saídas que eu trago aqui para vocês? Primeiro, a gente pode se organizar conforme a nossa rotina, pegar algum tempo ali de manhã, antes do trabalho, ou então no final do dia, depois do trabalho, ou então nas sextas-feiras à noite, ou então no final de semana, certo? Fazer uma gestão melhor do seu tempo. E aí você tá olhando para mim agora e tá falando assim, cara, eu sei que você tá olhando aí para mim e você tá assim, eu conheço você. Você não sabe, mas eu te conheço meu povo. E aí o meu povo tá olhando pra mim falando, pô, mas eu só tenho o final de semana pra descansar, pra ir naquela festa, pra ir ver meus amigos e pra ficar com a minha família e etc, etc, etc. E eu vou responder pra você que, sim, eu sei disso. Só que o que você tem que entender é que a gente não tá falando pra você ficar o restante da sua vida inteira nos finais de semana estudando algo, ou então se dedicando para um projeto, fazendo alguma coisa que é essa a sua única coisa, que vai depender do que vai ser, certo? A gente está falando para você tirar um período. E esse período você vai focar e você vai atrás desse objetivo até você conseguir. E ele discorre aqui nesse livro sobre esse tema, te dando várias dicas, certo? Fica aqui uma sugestão de leitura para você entender um pouco dessa filosofia que eu concordo bastante. Porém, tem alguns pontos aqui que se você também já me conhece, já viu falando aqui algumas outras questões, alguns outros vídeos, você sabe que eu sempre falo de uma base. A gente precisa manter uma base, porque sem essa base a gente não vai conseguir se manter focado, produtivo, saudável, e esse resultado que a gente pode sim conseguir, ele tem que ser um resultado sustentável. Ou seja, se você quer emagrecer, tem que emagrecer de uma forma saudável que você se mantenha uma pessoa magra. Se você quer ganhar músculos na academia, você tem que fazer isso de uma forma que você sustente isso. Não adianta perder tudo depois. Se você quer ser promovido no seu trabalho, que seja de uma forma saudável, de uma forma que você mantenha esse seu cargo e não fique depois uma pessoa doente, com burnout, etc. Ou então várias outras doenças que a gente sabe que acontece muito, infelizmente, certo? Então eu prezo muito por essa base e eu chamo ela de base chat, que é sono, hidratação, alimentação e treino. Eu falo muito sobre isso. É o primeiro módulo que eu explico para todo mundo que está lá no SAP, na Sociedade da Alta Performance, que é uma plataforma que eu tenho em que eu ensino as pessoas como ter resultados na vida. E a gente discute lá. Eu pego todo mundo, faço essa questão de ensinar aula por aula, questões dessa base primeiro, e aí eu levo as pessoas para uma mentalidade de alta performance. E tudo isso que você está ouvindo aqui agora de mim, pode parecer um pouco confuso, pode parecer desconfortável essa questão de, pô, sexta-feira à noite, pô, final de semana, mas isso você tem que entender que, de novo, é uma mentalidade diferente. É uma questão de você olhar e entender que se você quer ter alta performance na sua vida, você tem que ter esse tipo de mentalidade e não é nesse vídeo ou então em qualquer outro que eu vou conseguir passar isso para você. É só para quem realmente está disposto, para quem realmente quer se transformar, e não é algo que você vai ter que ficar sofrendo, não é algo que você vai olhar para isso e falar, não, eu não acredito que eu tenho que ficar fazendo isso. Eu já fiz alguns outros vídeos com relação a isso, inclusive, que é no sentido das pessoas olharem algumas situações da vida e acharem que elas têm que sofrer agora
para depois ser feliz, para depois buscar a felicidade, para depois aproveitar a vida. Não existe isso. Eu falo isso e as pessoas entendem lá na sociedade da alta performance e elas aprendem que o feliz está no agora. E o que está acontecendo com você nesse momento, que você ouviu eu falando essas sugestões, certo? Porque você já tem que trabalhar. Aí vai se dedicar mais os outros tempos livres para você, sei lá, focar num projeto, focar em você, enfim. Aí você tá pensando assim, cara, na boa, não quero passar por isso, vou ter que ficar sofrendo. E é exatamente isso que a gente entende lá na plataforma. Você não precisa sofrer. Na verdade, você só tá com uma visão um pouco equivocada do que é realmente você se construir, você se edificar, você cuidar de você cuidar da sua vida, você melhorar a si mesmo, você melhorar no seu trabalho, você melhorar a sua produtividade, você ter alta performance. Então, quando você começa a mudar a sua mentalidade, tudo começa a fazer um pouco mais sentido. E aí vem toda aquela questão também do equilíbrio. Ai, mas a vida é um equilíbrio, etc, etc, etc. Esse negócio de equilíbrio, primeiro, tá, eu vou deixar aqui uma questão que é o que eu acredito. O equilíbrio, na verdade, ele é uma mentira. Né? A gente se apega no equilíbrio pra gente se enganar. A gente fala, ah, não, é o equilíbrio, né? Então agora é minha hora de sair aqui, de curtir, de tomar uma, de comer besteira, etc. E, pra ficar muito claro, que eu não quero que você me entenda errado. Não estou falando que você não pode nunca mais tomar nada alcoólico, que você não pode comer uma besteira, que você não pode comer uma pizza com sua família. Não estou falando isso. Só estou falando que, normalmente, a gente se apega nesse negócio, o equilíbrio, e esse negócio é uma mentira. Vamos partir do conceito da palavra equilíbrio. O que é o equilíbrio? Você tem a balança, certo? Com dois lados. O equilíbrio é o quê? É quando você tem um peso aqui desse lado, um outro peso aqui do outro, e os pesos, eles são equivalentes, eles se anulam. Então, não se mexe, fica parado, porque está em equilíbrio. Certo? Fica parado. É exatamente isso. Então, você vê que o equilíbrio é uma mentira? Então, você treina lá 4, 5 dias na semana, bonitinho. Aí você vai, chuta o balde no final de semana porque você fala, pô, é um equilíbrio. Só que você tá anulando todos os resultados. Seja para emagrecer, seja para você construir uma massa muscular bacana. Porque se você bebe e come um monte de besteira, você não tá nutrindo o seu corpo para que ele repouse, para que ele descanse e o músculo seja reconstruído de uma forma mais forte, certo? De uma forma maior para você ganhar um shape bacana. Se você quer emagrecer, você fez ali bonitinho a semana, a dieta que seu nutricionista passou, chega no final de semana, você chuta o balde, tudo que você perdeu você recupera de novo. Então assim, fica aquela sanfona, certo? Você já deve ter ouvido falar. Então você percebe que o equilíbrio, ele anula o resultado, ele se mantém no mesmo, e é isso que você está fazendo, vivendo no automático. Só que essas desculpas que você fica dando, elas vão te deixando ali numa falsa esperança, numa falsa sensação de que não, sou uma pessoa, né, de equilíbrio, eu faço um pouquinho de cada. E infelizmente eu tô aqui para dizer para você que não é assim que funciona. Gostaria que fosse tudo muito mais fácil, tudo mais simples? Gostaria. E é isso que a gente conversa lá na Sociedade da Alta Performance, sabe? É um pouco sobre a gente entender o que é realmente performance. Como que eu faço para que as pessoas entendam que você consegue sim ter resultado, mas de forma saudável. De forma que você vai ser uma pessoa feliz no primeiro momento. É só uma questão de você realmente entender. É um processo que a gente constrói lá, entende? E aí se você tem muito essa visão de, eu tenho que sofrer agora para ser feliz depois. Cara, na boa, você vai continuar sofrendo, desculpa falar isso, você vai continuar sofrendo o resto da sua vida, se você pensar dessa forma. Porque você está condicionando, olha o que você está fazendo, você está condicionando que você vai ser feliz só lá no futuro, entende? É isso que você está dizendo. Então, o tempo vai passando e você tá sempre assim, não, quando eu conseguir não sei o quê, quando eu conseguir tal quantia de dinheiro, quando eu conseguir chegar em tal cargo. E você fica ali. Só que aí você chega, não tô falando que você não vai chegar, você chega. Só que você tá sempre já com essa mania de olhar pro futuro. Aí você chegou naquela quantia de dinheiro que você queria juntar, você quer mais. Não, agora quando eu tiver tantas quantias de dinheiro, eu vou não sei o quê. Não, agora quando eu chegar naquele outro cargo, eu vou... Cara, e vai ser a vida toda assim. Pesado isso que eu tô falando, mas não é verdade? Você consegue as coisas e você não tá desfrutando hoje, você tá sempre lá no futuro. E o futuro tá lá no futuro, entendeu? É isso que eu tento passar isso aqui pra vocês. Então comecem a refletir sobre isso. Como eu disse, não é um vídeo aqui, essa comunicação que eu tô fazendo aqui com você, que é um trabalho que eu tenho muito carinho, muita paixão por fazer, para trazer essa reflexão, para que a gente realmente entenda que é tudo uma bagunça, que a gente precisa
ter uma orientação melhor sobre como viver, como ver beleza e como ser feliz realmente na vida, sem a gente ficar com esse monte de problema, sem essa desregulação de dopamina, de vício no nosso cérebro, muitas questões que estão envolvendo hoje a saúde do ser humano, infelizmente. Então eu faço isso lá na Sociedade da Alta Performance, de uma forma que você participe do processo e você entenda como que funciona. Se você está interessado, link está aqui na descrição, se fez sentido para você, então eu faço esse convite, tá, para você entrar nessa sociedade que é realmente transformadora, que é diferenciada. Se você quer me conhecer um pouco mais, é a sua primeira vez aqui e você nem me conhece, então prazer, eu sou o Hélio. Eu falo aqui no meu canal sobre estilo de vida, alta performance, hábitos saudáveis, tá? E aqui tem outros vídeos também para caso você queira assistir. Tem alguns assuntos relacionados para você se inteirar um pouco mais sobre como que é esse mundo aqui de hábito, de performance e de pessoas que têm resultado na vida. Perfeito? A gente se vê por aí.